Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Pedro, sou treinador de ciclismo e hoje vou-vos deixar aqui uma dica muito importante, que é, se tu queres evoluir fisicamente no ciclismo, então 80% dos teus treinos ou do tempo que passas em cima da bicicleta deve ser disto. Vamos para mais um vídeo. Conhece a anedota do americano, do russo e do português estavam a conversar, a ver quem eram os maiores, e o norte-americano diz: nós já pusemos homens em Marte. E o russo diz: ei, que exagero, puseram na Lua. Ele sim, pusemos na Lua, mas da Lua a Marte é um bocadinho assim. E diz o russo: não, nós já fomos ao fundo da Fossa das Marianas. E diz o americano: ei, que exagero, vocês mergulharam a 2000 metros, a Fossa das Marianas tem mais 10.000 metros. Ele: ei, também, pronto, está bem, mas já fomos a 2000 metros, até aos 10.000 é um bocadinho assim. E diz o português: oh, nós lá em Portugal as mulheres têm filhos pelo ânus. E dizem: oh, pelo ano isso é impossível. Não, espera lá. Então se a Lua é próxima de Marte, se 2000 metros é o mesmo que 10.000 metros, então do ânus para a vagina são 2 centímetros. Foi agora aqui a minha queda, é uma piada estúpida, mas a minha queda ia ser tão estúpida como a piada, porque eu estava simplesmente, foi só por um bocadinho assim que o pneu fugiu do passeio, um bocadinho assim. Continuando. Eu tenho aquilo que eu chamo a volta dos tristes, ou volta dos pobres. Porquê? Porque é sempre a mesma volta. Porquê que eu tenho sempre a mesma volta? Porque eu tenho que trabalhar à semana, não é? Embora o treino também seja parte do meu trabalho, porque eu tenho que manter este corpinho em forma, não é? Acontece é que se eu tiver sempre a mesma volta, ou pelo menos eu desenvolver este protocolo e para mim funciona, eu sei exatamente quanto tempo é que a volta demora, sei o que é que pode acontecer. Ou seja, pode acontecer, há coisas que tu não controlas, mas se furares um pneu, sabes onde é que estás, sabes que podes facilmente chamar alguém, quanto mais não seja um táxi ou um Uber, para ir embora e não te vai atrapalhar o resto do dia. Porque se nós estivermos a inventar muito, para sítios que não conhecemos se calhar tão bem, ou que não conhecemos de todo, como tu imaginas, os imprevistos podem ser avassaladores para estragar o treino. Então, se tu precisas de treinar, arranja uma voltinha fixa. Isto para quem não tem rolo, quem tem rolo faça um rolo, pouco barulho. Eu não gosto de rolo, mas funciona muito bem. Acontece que eu tenho rolos, mas eu gosto é de rua. Olha, ar fresco nas trombas. Só os ciclistas é que sabem porque que os cães põem a cabeça de fora do carro quando viajam com a família. Para quem vive numa grande cidade como Porto, Matosinhos é uma grande cidade já com muito movimento. Lisboa, imagina então que deve ser algo absolutamente infernal. Mas isto é algo com que nós temos que conviver e temos que ambientar-nos. É sobreviver. Se queremos praticar ciclismo, ou ficamos sempre trancados em casa no rolo, ou temos mesmo que aprender a viver no meio, neste meio selvagem. Quando falamos em
em selva, este é o meu primeiro pensamento, porque quando vamos para o mato, para aquilo que devia ser a verdadeira selva, é quando nós começamos a tirar prazer realmente disto. Uma das melhores coisas que aconteceu no ciclismo foi, por exemplo, a plataforma Strava. É certo que terminou com muitas amizades por causa dos comes e dos falsos comes, paciência, mas veio ensinar muita coisa, ensinar a quem quer aprender, porque como todos nós sabemos, é completamente impossível ensinar alguma coisa a quem não quer aprender. Mas ensinou-se o quê? Ensinou-se quando atletas como Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel e entre outros começaram a partilhar os seus treinos, as pessoas começaram a perceber: epá, como é que este gajo faz treinos de 200 km em zona 2 e depois anda como um verdadeiro animal? Para explicar isso nós temos efetivamente que falar de animais. Como diz o filósofo, quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré. Embora sejam os dois répteis, uma lagartixa, por muito que treine, nunca será um jacaré. Já o jacaré, por seu turno, nasceu jacaré, pode efetivamente comportar-se como uma lagartixa, mas estará sempre visto como um jacaré, e quando faz alguma coisa, irá comportar-se como um jacaré. O que eu quero dizer com esta história dos animais? É genética, e da genética tu não foges. Podes andar a dar voltas e mais voltas, mas a genética vai determinar as tuas capacidades, e tudo aquilo que tu poderás ou não evoluir será sempre posto em cima da genética com que tu já nasceste. Serás também limitado pela genética com que tu já nasceste. No ciclismo, no entanto, muita gente ainda vive com a ideia de que não, se treinares muito, se treinares muito, tu podes ser um excelente 6, mas quem nasceu para 6 nunca chegará a 10. Por exemplo, vou-vos usar dados de outro desporto. Se tu tiveres alguém com 2,10 metros ou mais, fica a saber que essa pessoa tem 33% de hipótese de jogar na NBA. Ou seja, se tu tiveres numa sala 3 pessoas com 2,10 metros ou mais, fica a saber que só nessa sala uma dessas 3 pessoas tem hipótese de assinar contrato com a NBA. Isto porque a genética aqui tem um fator muito importante. Depois haverá outras questões de treino, disponibilidade e vontade, mas a questão aqui é que efetivamente é a genética, e a NBA, o basquete, procura esse tipo de atletas. Nos últimos anos houve uma espécie de viés de sobrevivência que veio dar a dados que as pessoas interpretaram mal. Foi o seguinte: a média de estatura dos jogadores de basquete caiu, e perguntam-se assim: então, se a média caiu, significa que os altos já não são tão importantes assim. Errado, não podia estar mais errado. O que realmente aconteceu foi que a NBA transformou-se num verdadeiro desporto de negócio, e então eles começaram à procura dos melhores atletas. Quando esgotaram os 2,10 metros, os 2,05 metros e os 2 metros, eles tiveram que continuar à procura de atletas. Só que aqueles que estão disponíveis são os mais baixos, com algum talento, com muito talento. É claro que podes ir buscar atletas baixos com muito talento, mas a questão que se coloca aqui é a percentagem ou a probabilidade de alguém com 2 metros jogar na NBA é muitíssimo inferior do que a tal percentagem de 2,10 metros ou mais, que é 33%, estatisticamente falando. Acontece é que no ciclismo esta questão genética não é tão óbvia, não é tão visível, mas é extremamente mensurável. Estamos a falar da capacidade da pessoa produzir potência, estamos a falar da capacidade da pessoa captar e utilizar o oxigênio no seu sistema bioenergético, e isto é mensurável, só que não é visível. Tu não olhas para uma pessoa e dizes: ok, que grandes pulmões, que pernas musculadas, tu és ciclista de certeza. Não é possível fazer isso, mas é possível medir. E aquelas que são hoje as natas do ciclismo, como os Jonas Vingegaard, os Poggies desta vida, são indivíduos que foram apanhados numa rede de captação, e depois, quando medidos, percebeu-se que os valores estavam lá. Hoje, para um treinador com 2 dedos de testa, é fácil pegar num jovem com 17, 18 anos,
Até se calhar um bocadinho mais cedo. Nas raparigas é um bocadinho mais fácil porque elas maturam um bocadinho mais cedo. Nos rapazes temos que esperar um bocadinho mais. A questão é que consegue-se perceber se o atleta tem potencial ou não. Mas ainda assim, este vídeo é dirigido a todos aqueles que querem praticar ciclismo de uma forma saudável. Não estamos a falar de altíssimo rendimento. Eu quis só explicar que tu estás limitado, de certa forma. Mas se tu queres subir melhor, rolar melhor, como é que deves dividir o teu treino? E foi por aí que eu peguei exatamente na questão das zonas 2 dos grandes atletas. Tu deves dividir o teu treino em blocos. E aquele que ocupa a maior parte, a esmagadora maioria dos blocos, que é 80% do teu tempo, deve ser feito a ritmo baixo. Resistência aeróbia, estimulação mitocondrial, chama-lhe o que tu quiseres. Zona 2, se tiveres as tuas zonas definidas, é rolar. Acaba por ser os maiores ganhos do treino, aqueles que depois serão mais consistentes ao longo do tempo. Acaba por ser engraçado porque são aqueles que dão mais prazer, que não têm dor. Talvez a única dor que às vezes é uma dor de cagueiro, se estiveres sentado num mouse sling. Mas são aqueles onde tu vais passar simplesmente horas em cima da bicicleta, a pedalar com amigos, a conversar com amigos, a ver paisagens como estas, a parar para tomar um café. É o verdadeiro prazer de andar de bicicleta e estás no fundo a criar uma base aeróbia extremamente sólida que irá durar e durar no tempo. Agora, fazer trabalhos anaeróbios, quando tu não tens uma base construída, é como quereres comprar umas rodas de carbono quando ainda nem sequer tens bicicleta. É mais ou menos isto. Não anda muito longe, não anda muito longe. O desconhecimento da fisiologia, dos processos de treino, até da questões antropológicas, leva a muitos erros, sobretudo na formação de jovens. Um gajo é na estrada e é na ciclovia, um gajo não anda de olhos abertos, mas estávamos a falar de jovens. Pegarem crianças e pô-las a ritmos extremamente fortes, a fazer quilómetros, o que nós muitas das vezes conseguimos fazer, ou o que se consegue fazer, é criar corações hipertróficos, corações extremamente musculados, que se isto for feito numa fase de crescimento, o que vamos fazer é provavelmente impedir que aquele coração ganhe volume, ou seja, as paredes ficaram espessas, ficaram musculadas, mas impedimos se calhar um coração que geneticamente iria ser grande, e quando eu digo grande, refiro-me a um coração capaz de debitar muito sangue por cada bombada, e nós vamos impedir que ele cresça, porque vamos dizer ao coração: não é a altura de crescer, é a altura só de ficar forte, esquece o crescimento. E estamos também a tirar à criança ou ao jovem a possibilidade que ele tem de construir uma excelente genética, porque reparem uma coisa, há uma coisa chamada epigenética. A epigenética é a influência de fatores ambientais, por exemplo, na construção da genética. Eu passo a vida a dizer, é como as plantas. Nós nas plantas só podemos dar condições para que ela cresça. Se nós dermos as condições erradas, ela vai morrer e não vai ter o máximo do potencial. Então, essas condições externas na planta é a chamada epigenética. São fatores exteriores que vão influenciar o desenvolvimento da genética. Isto é mesmo muito, muito importante perceber-se isto. Mesmo na criança, aquilo que ela devia fazer era desfrutar. Pode fazer mais uns quilómetros? Pode! Se ela estiver num ritmo razoável, que não lhe vai trazer este tipo de alterações. Aquilo também que nós sabemos, e eu próprio passei por isso num processo relativamente recente, que hei de vos contar, é que se nós deixarmos de praticar o exercício, existe uma reversão da maior parte das características para que nós treinamos e que chamamos de adaptações. Por exemplo, um coração extremamente hipertrófico, se eu deixar de treinar, ele volta a ser um coração dito normal. Não querendo dizer que normal seja bom, está bem? Aquilo que eu quero dizer é que trabalhar um adulto é trabalhar um adulto, trabalhar uma criança é trabalhar uma criança. E quando a criança está a desenvolver, nós podemos intervir positivamente e negativamente. A maior parte das situações que eu vejo são intervenções negativas, na perspectiva física e psicológica. Pá, desfrutem mais da bicicleta. Vocês ao desfrutarem da bicicleta estão a treinar com uma qualidade que vocês não imaginam, com uma qualidade física,
de desenvolvimento da resistência aeróbia, com uma qualidade mental, emocional. Desfrutem mais da bicicleta e vocês vão ver que só têm a ganhar. Eu por hoje fui continuar a desfrutar da bicicleta. Grande abraço, beijo para as primas boas. Eu por hoje fui.